boas-vindas a mais uma live Mães com Propósito. Que a graça de Jesus seja abundante em seus corações. Você que entrou pela primeira vez em nosso canal precisa saber qual é o nosso propósito. Estamos aqui com o propósito de levar a palavra de Deus a muitos corações. Em Marcos 14, 15 ao 18, vai contar-nos a história de um menino. Ele estava entre a multidão e ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele não escondeu, ele apresentou a Jesus. E Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão comerem. Então eu quero te desafiar a fazer como esse menino. Não esconda essa palavra. Reparta, compartilhe, divulgue. Esse canal representa 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor quer alimentar uma multidão de pessoas. Mas que eu e você possamos ser como esse menino. Apresente ao Senhor o pouco que você tem e nas mãos dele será muito. Vamos multiplicar a palavra? Então, não deixe de compartilhar esse vídeo após você assistir. Não deixe o seu like, é muito importante para o canal do YouTube reconhecer que esse vídeo é relevante. E nos sigam nas redes sociais. Nós temos o Instagram Mães com Propósito. Fale conosco em nosso direct, peça oração em nossas caixinhas, dê o seu feedback do que está sendo esses vídeos e essas ministrações para você. Que Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra agora que foi gerada no coração de Deus e o Senhor repartiu com a Ivana. Que o Senhor abençoe a sua casa em nome de Jesus. Olá! Eu sou Ivana Nagata e estamos em mais uma live do Mães com Propósito. E nessa noite eu quero falar para vocês sobre não perca o tempo de Deus. Vocês estão olhando aqui, tem uns relógios aqui na frente, aqui atrás de mim, e esses relógios representam tempo. Você pode observar que independente do formato que ele tiver, independente se ele seja analógico ou digital, o relógio vai determinar o tempo, o nosso dia, que é de 24 horas. Eu quero perguntar para você, você já se atrasou? Você já se atrasou para algum compromisso? Você já perdeu algum compromisso? Às vezes naquela mudança de horário que tem, né? A gente chega daí ou 1 hora antes ou 1 hora depois. Ou mesmo por estar em casa e quando se deu conta já passou o horário. Eu posso falar para vocês que já perdi algumas vezes alguns compromissos e já cheguei atrasada. Mas nós vamos olhar na palavra de Deus em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, a respeito do que o Senhor fala sobre o tempo. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Na palavra de Deus, nos fala que há tempo para todas as coisas. E se nós formos analisarmos esses versículos, o que é falado, cada um de nós já passou por esse tempo. Tempo que estamos mais alegres, sorrindo, tempo que choramos, né? Tempo que plantamos, tempo que colhemos, porque na nossa vida há um tempo determinado para cada coisa. E eu pergunto para você, você entende o tempo de Deus para a sua vida? Será que eu entendo o tempo de Deus para a minha vida? É necessário entendermos que tudo tem o seu tempo.
para nós entendermos que tudo é o tempo de Deus para a nossa vida. As coisas não acontecem por um acaso. Na Bíblia diz que tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle da minha vida e da sua vida, querida. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus e acreditar e crer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? É necessário entendermos que para tudo tem o seu tempo. Dessa forma, nós não vamos adiantar as coisas e nem atrasá-las. Quando entendemos que tudo tem o seu tempo, nós não adiantamos, mas também nós não atrasamos as coisas. Nós entendemos o tempo certo de cada coisa. Precisamos ter tranquilidade enquanto esperamos o tempo de Deus, para que aconteçam as coisas que desejamos. Em Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Na palavra de Deus diz que quando permanecemos esperançosos, quando permanecemos esperando no Senhor, apesar da nossa espera, apesar daquele tempo, Deus nos recompensa com uma força renovada. Por mais que às vezes a gente se canse de esperar, determinada coisa acontecer, nós temos que ter a certeza que aqueles que esperam em Deus, aqueles que esperam com uma boa atitude, eles têm as suas forças renovadas. Durante esse período de espera, eu não sei o que você está esperando, mas eu quero dizer para você nessa hora, enquanto você espera, espere em Deus, para que as suas forças sejam renovadas, porque Deus é aquele que renova as nossas forças durante o processo que estamos passando nas nossas vidas. Quando esperamos em Deus, conseguimos a paciência necessária para vivermos o processo. Temos uma boa atitude, não murmuramos e não desistimos. Isso é uma característica de uma pessoa que espera em Deus. Ela não fica esperando e murmurando o porquê não acontece. Talvez é um emprego, talvez você quer mudar de cargo, talvez você quer trocar de carro, comprar uma casa. Talvez você espera e ora por anos a salvação do teu marido, do seu filho, das pessoas que estão à sua volta. Mas esse período de espera, querida, tenha uma boa atitude. Nós não podemos murmurar, nós não podemos desistir. Nós temos que permanecer focadas, crendo que Deus é aquele que faz todas as coisas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no tempo certo, aquilo que você espera, aquilo que você deseja vai acontecer. Talvez algumas de vocês que estão me assistindo estão tão cansadas de esperar. Está faltando força para você. Você não está vendo esperança, você não tem esperança, mas que nessa noite o Espírito Santo renove a tua esperança. Que nessa noite você possa se alegrar, que nessa noite você possa ter as suas forças renovadas a respeito desse assunto. Não desista, querida, não desista daquilo que você tem orado, daquilo que você tem colocado diante de Deus. Mesmo que aos teus olhos naturais isso não vai acontecer. Deus é um Deus que sabe o que é melhor para mim e para você. E Deus, Ele sabe o tempo certo de realizar aquilo que nós oramos, aquilo que nós colocamos diante de Deus. Então não desanime. A tua bênção, não desanime, a resposta da tua oração está chegando, porque Deus é um Deus comprometido com a minha vida e com a sua vida. Amém? Em Salmos 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Precisamos contar os nossos dias, precisamos planejar o nosso tempo. Dessa forma alcançaremos corações sábios. Então na Bíblia diz que ensina-nos, que nós possamos pedir para o Senhor, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos a termos coração sábio, a ter sabedoria para passar por esse processo. Em Provérbios 27:1 diz assim: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará.
Então, às vezes, nós ficamos pensando, o que vai acontecer? Será que vai acontecer aquilo que eu tenho orado? Ou, às vezes, somos tão pessimistas quanto ao dia de amanhã. Nós precisamos colocar os nossos dias diante de Deus, o nosso coração diante de Deus e crer que Ele sabe de todas as coisas. Não devemos ficar ansiosas por coisa alguma. Eu não sei o que gera ansiedade no teu coração nesses dias. Eu sei o que gera, às vezes, ansiedade no meu coração, porque às vezes tem coisas que geram ansiedade. Mas eu já descobri que o caminho para a cura da ansiedade é ter um tempo com o Senhor. Confessar as nossas ansiedades, né, os nossos anseios, os nossos desejos para Deus. Não sabemos o que enfrentaremos no próximo dia. As surpresas que teremos, os desafios que vamos passar. Precisamos manter um equilíbrio entre o planejar e o descansar em Deus. Talvez você pense, então eu só vou descansar em Deus e não vou planejar. Não, nós temos que planejar, nós temos que cuidar do nosso dia. Como um dia tem 24 horas, eu te pergunto, o que você faz durante o seu dia? Como você utiliza essas 24 horas do seu dia? Eu quero que você pense, enquanto eu estiver falando, como você utiliza seu dia? Você trabalha, você limpa a casa, você cuida dos filhos, você vai à igreja, você tem o teu tempo de oração. O que você faz com as 24 horas que Deus te deu? O que você faz com esse tempo precioso que Deus tem te dado? Nós precisamos ter planos. Nós precisamos ter esperança em Deus. Crer que Deus é aquele que pode fazer. Mas também, querida, se Deus não fizer, nós temos que manter uma boa atitude. Nós temos que manter o nosso coração no Senhor, crendo que se Ele não fez é porque não é tempo, ou porque talvez não seja a vontade dEle. Talvez você pense, mas não é a vontade dEle que o meu marido se converta? Nesse caso é sim, porque na palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Permaneça firme, querida, o seu filho, o seu marido, os seus parentes, em nome de Jesus encontrarão e terão a salvação. Mas eu falo às vezes de alguns bens materiais, que às vezes nós condicionamos a nossa vida se temos ou não temos. Né? Oramos porque queremos uma casa ou queremos um carro e às vezes as coisas não acontecem no momento que desejamos, não é no nosso tempo, e por não ser no nosso tempo, nós acabamos nos entristecendo com Deus, nos entristecendo com o reino e acabamos não sendo frutíferas porque condicionamos a nossa vida nos nossos planejamentos e não no planejamento de Deus. Não podemos acelerar os processos, mas também não podemos perder o tempo. Precisamos aproveitar todas as oportunidades. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 5, 17. Eu vou abrir a minha agora, tá? Não deixei aberta. Eu quero que você possa acompanhar comigo essa leitura. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. A pessoa insensata não se preocupa com o dia de amanhã. Não pensa nas pessoas que o cercam. Temos que ter sabedoria e aproveitar as oportunidades. Quais são as oportunidades que você tem perdido? Quais são as oportunidades que eu tenho perdido? Às vezes nós perdemos oportunidades por não entender o tempo de Deus, por não nos planejar. Quantas coisas eu quero que você pense que você poderia ter feito, Deus teria te abençoado se você tivesse feito, se você tivesse se posicionado. Mas às vezes nós não fazemos. Por que nós não fazemos?
Porque às vezes nós caímos numa frasezinha, procrastinação. Às vezes nós deixamos para amanhã o que teríamos que fazer hoje. E é por isso que as coisas não acontecem em nossa vida. Eu quero que você pense em tudo que você já orou e tudo que você já esperou que acontecesse em Deus. O que é realmente a responsabilidade, só Deus pode fazer. E aquilo que você deveria ter feito, aquilo que você precisava fazer. Eu vou dar um exemplo claro, uma pessoa que quer passar no vestibular e quer fazer uma federal, por exemplo. Se ela não estudar, se ela não se dedicar, ela não vai passar no vestibular. Daí a pergunta que eu te faço, o que você acha? Essa pessoa não passou por quê? Porque Deus não quis que ela passasse? Ou porque o tempo que ela tinha que se dedicar àquilo, ela não se dedicou? E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós queremos estar no ministério, queremos crescer, queremos cuidar de pessoas, queremos desenvolver os nossos dons e talentos, mas nós não entendemos que temos que dar o nosso tempo. Nessas 24 horas que nós temos, nós precisamos dar tempo para aquilo que realmente importa e aquilo que você ora. Às vezes nós oramos, Deus, eu quero crescer no ministério, Deus, desenvolve meus dons e talentos, mas nós vivemos uma vida frenética, correrias do dia a dia e não temos nem o tempo necessário para investir nesse ministério, para deixar realmente esse dom ser frutífero, fluir através de nós. Nós precisamos entender que não podemos perder as oportunidades que é nos dada. Muitas de nós, eu posso falar para vocês, eu não fiz faculdade no tempo certo. Quando eu tinha lá 18 anos que me formei no ensino médio. Eu estou fazendo faculdade agora. Creio que é o tempo de Deus? Creio que é o tempo de Deus, porque agora eu entendi o que Deus quer que eu faça. Mas eu poderia ter feito lá atrás. Eu priorizei outras coisas. Eu conduzi a minha vida de uma forma que a faculdade não coube lá atrás. Hoje eu estou fazendo, tem sido uma bênção, mas é mais difícil. Porque eu tenho 3 filhos, marido, casa, tantos afazeres e mais a faculdade. Não tem sido fácil, mas eu entendo que com o meu esforço eu vou conseguir até o fim. E Deus tem me abençoado, e Deus tem me dado graça. Mas eu pergunto para você, querido, o que você quer fazer que você não tem tempo? O que você tem perdido de oportunidades? Eu quero falar a respeito do perdão. Às vezes, até nisso, nós perdemos tempo. Às vezes estamos chateadas, estamos com problemas com alguém, e acabamos deixando para amanhã aquela situação, para resolver aquela situação. E não falamos com a pessoa, perdemos um tempo precioso. Nós não sabemos realmente o dia de amanhã, se a gente vai estar vivo, né? Ou se vai chegar a nossa hora, não sabemos se a pessoa vai estar viva ou não. Eu quero falar para você, não perca tempo. Se conserte, se você tiver que pedir perdão para alguém, às vezes é o pai, a mãe. Não perca a oportunidade que Deus te dá todos os dias. Que você possa liberar o seu coração de coisas, de mágoas, de situações que te entristecem e fazem você perder um tempo precioso, perder um tempo de se alegrar na presença de Deus, perder um tempo de viver uma vida plena na presença de Deus. Então, eu falo para você, querida, se você precisa resolver alguma coisa, alguma situação com alguém, não perca tempo. Vá e converse. Não perca tempo de falar eu te amo para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta. São 3 segundos que mudam a nossa vida. 3 segundos você pode resolver várias situações. Com o eu te amo, com me perdoe, eu sinto a sua falta. São frases que você fala em 3 segundos, rapidinho, que pode mudar a tua vida e pode trazer mais qualidade de vida. Esse tempo que você tem é precioso. O meu tempo é precioso. Nós precisamos prestar atenção na maneira que estamos usando o nosso tempo, que estamos gastando o nosso tempo.
Uma pessoa me disse uma vez que tem corridas que ela não iria mais correr. E eu falo para você, querida, quais são as corridas que Deus quer que você corra? O que Deus quer que você faça com o seu tempo? Que você possa pensar no dia de hoje a respeito do tempo de Deus para a sua vida. Que eu possa pensar a respeito do tempo de Deus. Algumas maneiras práticas de organizarmos o nosso tempo é fazer uma listinha. Eu convido você a escrever o que você faz durante a sua semana, o que você fez durante a semana passada até hoje. Anote todas as coisas e depois você faça do lado dessa lista, você escreva o que você podia ter deixado de fazer e o que você não fez. Ali você vai ter uma visão clara do que realmente você tem que fazer na sua rotina diária. Às vezes na casa, com os filhos, com o marido e também na sua vida espiritual. Quanto tempo você dedica a Deus? Quanto tempo você dedica para aquilo que Deus quer que você faça? Você é única. Ninguém vai fazer por você aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Que você possa orar comigo nesse momento, né? E pedir para Deus, Deus, me ajuda a conduzir o meu dia. Me ajuda a remir o tempo. Que nós possamos remir o nosso tempo. Vivemos em dias tão corridos, mas eu tenho certeza que com a graça e com a ajuda de Deus, nós vamos vencer e nós vamos ser frutíferas e nós vamos usar o nosso tempo da forma e da maneira que agrada a Deus. Amém? Feche os teus olhos agora, que eu quero orar por você. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço para que nós possamos ter entendimento do nosso tempo e como usarmos esse tempo. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesses dias a termos realmente a nossa vida diante de Ti e usarmos o nosso tempo de acordo com a Tua vontade. Que toda procrastinação, que todo desânimo caia por terra, mas que nós possamos estar diante de Ti, que nós possamos nos levantar, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova as nossas forças, Pai, enquanto esperamos. Que nós não venhamos a perder o tempo das coisas, mas que nós venhamos a fazer todas as coisas no tempo certo, no tempo estabelecido. Amém, querida? Que você possa fazer todas as coisas no tempo certo e no tempo que Deus determinou para a sua vida. Amém? Deus abençoe.